Há um padrão sutil, mas devastador, que prende muitas mulheres em ciclos de sofrimento emocional. Um comportamento que muitas vezes é confundido com delicadeza, romantismo ou até feminilidade. Elas têm responsabilidades, uma vida social ativa e, muitas vezes, até uma carreira consolidada, mas ainda assim se sentem inseguras, ansiosas ou excessivamente dependentes dos outros para tomar decisões. Segundo Carl Jung, esse comportamento está profundamente enraizado em padrões inconscientes que se formam na infância e, se não forem confrontados, continuam a influenciar a vida adulta. O problema é que muitas dessas mulheres nem percebem que estão presas nesses ciclos. Elas acreditam que seus problemas vêm de fatores externos, um parceiro distante, um emprego frustrante ou amigos que não as compreendem. E se você sente que está sempre repetindo os mesmos erros, que sua autoestima depende da aprovação dos outros, ou que há um vazio constante que você tenta preencher com relacionamentos ou conquistas externas, então talvez seja a hora de olhar para essa parte oculta de si mesma. Neste vídeo, vamos explorar os principais sinais da imaturidade emocional feminina e revelar como esses padrões inconscientes podem estar sabotando sua vida. Mais importante ainda, você descobrirá como romper com esses ciclos e finalmente assumir o controle da sua própria história. Carl Jung nos ajuda a compreender por que isso acontece e, mais importante ainda, o que pode ser feito para mudar essa realidade. Se alcançar a verdadeira maturidade significa tornar-se uma pessoa emocionalmente independente, então, o primeiro passo é libertar-se desses padrões inconscientes que limitam o crescimento. A maturidade não é algo que surge automaticamente com a idade. Apenas envelhecer não garante que uma mulher desenvolverá, por si só, uma profundidade emocional ou uma força psicológica sólida. Muitas mulheres chegam à fase adulta ainda se sentindo presas nas mesmas lutas, mas afinal, o que realmente impede esse crescimento psicológico? Desde muito cedo, muitas mulheres são ensinadas que devem ser emocionalmente maduras. Você precisa ser compreensiva. Seja paciente. Evite conflitos. Essas mensagens, que parecem inofensivas à primeira vista, muitas vezes criam uma falsa ideia de maturidade. Imagine uma jovem que, para evitar discussões em casa, sempre aprendeu a sorrir e fingir que estava tudo bem, mesmo quando se sentia magoada. Ela cresceu acreditando que ser madura é engolir a própria dor para manter a harmonia. O problema é que essa maturidade não vem de um real desenvolvimento emocional, mas sim do medo de desagradar, da insegurança ou da tentativa de evitar rejeição. Carl Jung alertava que, quando a verdadeira individualidade é reprimida, criamos uma persona, uma máscara social que esconde nossas inseguranças e fragilidades. Muitas vezes, essa mulher começa a se moldar cada vez mais para agradar aos outros. Ela se sente culpada por dizer não. Tolera situações que a ferem para evitar conflitos. Esconde suas emoções para parecer forte, mesmo que esteja sufocando por dentro. Essa maturidade forçada é perigosa porque cria uma ilusão. A pessoa acredita que está evoluindo emocionalmente, quando na verdade está apenas acumulando tensões que, mais cedo ou mais tarde, explodem em forma de ansiedade, crises emocionais ou relacionamentos destrutivos. A verdadeira maturidade emocional não significa ser boazinha ou não reclamar. Ela envolve encarar os próprios medos, reconhecer suas fraquezas e se permitir expressar emoções genuínas, mesmo que isso signifique desagradar alguém. Se você sente que precisa sempre parecer forte ou que sua felicidade depende da aceitação dos outros, talvez esteja vivendo essa maturidade superficial. Muitas mulheres crescem acreditando que o amor de um homem, frases como "quando você encontrar alguém, será feliz de verdade", ou "uma mulher só se sente completa quando tem alguém ao seu lado", são transmitidas de geração em geração, e sem perceber, essas ideias moldam comportamentos. Elas podem passar horas escolhendo a roupa perfeita para serem notadas ou moldar suas opiniões para não desagradar.
Carl Jung explicava que esse comportamento revela uma desconexão com o verdadeiro eu interior. A mulher que depende da validação masculina geralmente reprime aspectos importantes da sua própria identidade, seus desejos, suas opiniões e até seus sonhos, por medo de rejeição. Com o tempo, essa dependência emocional cria uma armadilha perigosa. Quanto mais essa mulher se adapta para ser aceita, mais distante ela fica de quem realmente é, gerando esse resultado: uma autoestima frágil, que desmorona ao menor sinal de crítica ou rejeição. Um ciclo de relacionamentos tóxicos, onde a mulher aceita migalhas de afeto porque teme ficar sozinha. Muitas vezes, esse padrão surge quando, na infância, o amor foi condicionado ao bom comportamento. Meninas que só recebiam atenção quando eram obedientes ou agradavam os pais podem crescer acreditando que precisam sempre se adaptar para serem amadas. O primeiro passo é reconhecer esse padrão e se perguntar: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? O que eu realmente desejo para mim mesma, independentemente da opinião alheia? Muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que, em algum lugar, existe uma pessoa perfeita, alguém que irá preenchê-las emocionalmente e dar sentido à sua vida. Essa ideia é reforçada por filmes, novelas e até mesmo contos de fadas que romantizam a imagem da mulher salva pelo amor, gerando a expectativa da ilusão de que encontrar a pessoa certa será a solução para todos os seus conflitos internos. Os sinais desses conflitos são: mulheres que entram em relacionamentos esperando que o parceiro resolva seus medos, inseguranças ou falta de direção na vida. Que colocam todas as suas esperanças emocionais em alguém, acreditando que, se esse amor acabar, estarão condenadas à solidão e ao fracasso. Que se moldam excessivamente ao parceiro, abandonando seus próprios interesses e vontades na tentativa de manter o relacionamento. Essa idealização faz com que o parceiro deixe de ser apenas um indivíduo e passe a carregar uma expectativa impossível: a responsabilidade de preencher o vazio emocional que a própria mulher ainda não conseguiu enfrentar. Porque essa crença tira da mulher a responsabilidade pelo próprio bem-estar emocional. Quando algo dá errado no relacionamento, a tendência é culpar o outro, sem perceber que a raiz do sofrimento está na dependência emocional projetada naquele parceiro. A mulher que depositou toda a sua felicidade no relacionamento entra em colapso emocional. Sente-se perdida, sem direção e incapaz de encontrar sentido na própria vida. O primeiro passo é perceber que o amor saudável não pode ser uma fuga de si mesma. Em vez de esperar que alguém a complete, é essencial desenvolver a própria individualidade, descobrir seus interesses, seus valores e seus objetivos pessoais. Pergunte-se: eu realmente sei o que quero para minha vida? Ou estou apenas esperando que outra pessoa me guie? Meus sentimentos vêm de uma conexão verdadeira ou de um medo de ficar sozinha? Ninguém pode preencher o que só você pode construir. Um senso de identidade forte, independente do amor que recebe dos outros. Muitas mulheres que se sentem presas à imaturidade emocional enfrentam bloqueios internos que dificultam seu crescimento. Entre as principais barreiras, duas são especialmente poderosas: a superproteção na infância e os traumas emocionais não resolvidos. Embora pais superprotetores geralmente ajam com boas intenções, esse comportamento pode gerar graves consequências emocionais a longo prazo. Quando os pais evitam que a criança enfrente desafios, tome decisões ou assuma responsabilidades, acabam, sem querer, impedindo que ela desenvolva resiliência. Como consequência, essas mulheres podem crescer com dificuldades em confiar na própria capacidade de se sustentar emocionalmente. Em vez disso, tendem a depender de parceiros,
amigos ou até figuras de autoridade para orientar suas vidas e tomar decisões importantes e sem perceber, cultivando uma forma de manipulação baseada na fragilidade e na dependência emocional. Essa manipulação não é sempre intencional. Na verdade, ela costuma surgir como uma tentativa inconsciente de suprir inseguranças e medos profundos. Culpa emocional. Vitimização constante. Adotar uma postura de impotência, sempre se colocando como alguém que precisa ser resgatado. Silêncio punitivo. Quando a pessoa se cala ou se afasta emocionalmente como forma de forçar o outro a ceder ou se sentir culpado. Esses comportamentos são, na maioria das vezes, estratégias inconscientes de lidar com o medo da rejeição, do abandono ou da falta de controle sobre a própria vida. Outro fator que pode bloquear esse crescimento são os traumas não resolvidos e as feridas emocionais. Experiências dolorosas do passado, como conflitos familiares, traições ou perdas significativas, podem deixar marcas profundas, comprometendo o desenvolvimento emocional. Uma mulher que carrega essas feridas pode desenvolver de forma inconsciente um medo intenso de assumir responsabilidades. O simples ato de tomar as rédeas da própria vida pode parecer esmagador. Carl Jung explicou que traumas não resolvidos criam uma espécie de repetição emocional no inconsciente. As dores vividas na infância, como abandono, rejeição ou humilhação, continuam a se manifestar na vida adulta, ainda que de forma disfarçada. Mulheres que evitam assumir responsabilidades por medo de fracassar. Autossabotagem em momentos de conquista, por acreditar que não merecem o sucesso. Relações destrutivas repetidas por confundir dor com apego emocional. Esses comportamentos são uma tentativa inconsciente de recriar situações familiares, ainda que sejam dolorosas, porque a mente busca aquilo que é conhecido e, portanto, seguro. O primeiro passo é reconhecer que o medo e a insegurança não são sinais de incapacidade, eles são apenas reflexo do passado. Em vez de se perguntar, por que sou assim? Experimente perguntar, o que essa insegurança está tentando me proteger? O que eu temo perder? Desde cedo, muitas mulheres são condicionadas a acreditar que, diante de dificuldades, alguém virá salvá-las. Essa ideia é reforçada por histórias clássicas, onde a heroína é sempre uma figura frágil, que precisa ser resgatada por um homem forte e corajoso. Esse é o chamado arquétipo da donzela em perigo, um padrão psicológico identificado por Carl Jung que simboliza a mulher que se coloca, consciente ou inconscientemente, na posição de vítima, esperando que outra pessoa resolva seus problemas. Mulheres que, diante de dificuldades emocionais ou financeiras, buscam desesperadamente alguém para cuidar delas. Que fogem de conflitos ou responsabilidades, acreditando que uma figura mais forte, geralmente um parceiro ou até mesmo familiares, deve assumir o controle. Que quando algo dá errado, adotam uma postura passiva, culpando sempre fatores externos ou outras pessoas. Muitas mulheres que vivem esse padrão realmente acreditam que não têm força para lidar com suas próprias dificuldades. E por isso, acabam presas a relacionamentos tóxicos, empregos frustrantes ou situações abusivas, simplesmente por medo de enfrentar a vida sozinhas. O problema é que essa expectativa gera dois resultados quase inevitáveis. 1. Frustração constante. O parceiro, por mais dedicado que seja, nunca será capaz de preencher o vazio emocional que só ela mesma pode resolver. 2. Ciclo de dependência emocional. Como essa mulher não desenvolve sua própria autonomia, ela se sente incapaz de lidar com a vida sem a presença desse salvador. O processo para sair desse padrão é inverter a pergunta interna. Em vez de se perguntar, quem pode me ajudar? Experimente perguntar, como posso ajudar a mim mesma? Esse pequeno ajuste muda a forma como você se enxerga. Ao perceber que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim uma pessoa capaz de tomar decisões e enfrentar desafios, um novo ciclo de crescimento começa a se formar. 2.
Ciclo de dependência emocional. Como essa mulher não desenvolve sua própria autonomia, ela se sente incapaz de lidar com a vida sem a presença desse salvador. O processo para sair desse padrão é inverter a pergunta interna. Em vez de se perguntar, quem pode me ajudar? Experimente perguntar, como posso ajudar a mim mesma? Esse pequeno ajuste muda a forma como você se enxerga. Ao perceber que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim uma pessoa capaz de tomar decisões e enfrentar desafios, um novo ciclo de crescimento começa a se formar. Carl Jung enfatizava que o amadurecimento emocional exige que cada pessoa desenvolva sua própria força interior, e isso só é possível quando você assume responsabilidade pelos seus próprios medos e inseguranças. Você está disposta a parar de esperar por um salvador e começar a se tornar a heroína da sua própria vida? A tendência de esconder dores internas por trás de uma personalidade leve, divertida e despreocupada. Essa é uma das formas mais sutis de imaturidade emocional. Essas mulheres costumam ser elogiadas por serem boas de lidar, positivas ou sempre de alto astral. Mas por trás desse comportamento existe uma estratégia inconsciente para evitar o contato com suas feridas emocionais. Podemos observar os perfis de comportamento. Essa mulher raramente fala sobre seus problemas, preferindo fazer piadas ou mudar de assunto quando algo delicado surge. Evita conversas profundas, porque teme entrar em contato com emoções que não consegue controlar. Tem dificuldade em expressar raiva, tristeza ou frustração. E quando esses sentimentos surgem, ela logo tenta minimizá-los com frases como "não é nada demais" ou "eu só quero seguir em frente". Com o tempo, essa mulher pode desenvolver ansiedade constante, que surge sem uma razão aparente, sensação de vazio emocional, mesmo quando sua vida parece estar perfeita por fora. Explosões emocionais inesperadas, como se as emoções acumuladas finalmente transbordassem. É importante entender que ser uma pessoa bem-humorada não é, por si só, um problema. O problema surge quando esse comportamento se torna uma máscara para evitar o autoconhecimento e o enfrentamento de dores internas. Carl Jung alertava que evitar o contato com a própria sombra, ou seja, aquelas partes reprimidas da personalidade, gera um desequilíbrio perigoso. A mulher que ignora suas angústias acaba projetando essas emoções nos outros. Ela pode, por exemplo, desenvolver uma forte tendência à crítica, apontando defeitos em todos ao seu redor. Criar relações superficiais, fugindo de vínculos profundos que possam expor suas fragilidades. Viver uma vida de excessos, trabalho exagerado, festas constantes ou consumo desenfreado, como forma de preencher o vazio emocional que ela insiste em ignorar. Em vez de reprimir a dor, experimente perguntar a si mesma: o que essa tristeza está tentando me dizer? Quais emoções eu venho evitando por medo de encará-las? A verdadeira maturidade emocional não surge apenas quando você demonstra alegria, mas quando se permite sentir todas as suas emoções sem medo ou vergonha. O caminho para esse equilíbrio exige coragem, porque encarar essas dores significa abandonar a falsa sensação de controle que a superficialidade emocional oferece. Mas é justamente ao encarar essas sombras que você se torna mais forte, mais autêntica e mais capaz de viver uma vida verdadeiramente significativa. Um traço marcante na personalidade da garota eterna é sua resistência à disciplina, à estrutura e ao esforço contínuo. Essa dificuldade pode se manifestar de várias formas: mudar frequentemente de emprego, ter dificuldades com compromissos ou evitar qualquer coisa que pareça entediante ou excessivamente adulta. Em vez de assumir as rédeas da própria vida, ela pode permanecer em um estado de adolescência prolongada, sempre em busca de emoções passageiras, mas fugindo de desafios mais profundos e significativos. Essa tendência pode levá-la a pular de uma paixão para outra sem alcançar progresso real, sentir-se sobrecarregada com a ideia de planejar a longo prazo ou desenvolver o hábito da procrastinação, adiando decisões difíceis.
Outro aspecto que frequentemente acompanha essa postura é o medo do envelhecimento. Para a garota eterna, a juventude não é apenas uma fase da vida, é uma identidade. Como não desenvolveu um senso interno sólido de quem realmente é, ela passa a depender fortemente de atributos como beleza, charme ou atenção externa para se sentir valorizada. Nesse contexto, o envelhecimento não é encarado como uma transição natural, mas como uma perda terrível e assustadora. Isso pode gerar uma busca obsessiva por manter uma aparência jovem a qualquer custo, fazendo com que sua autoestima fique atrelada à validação externa. Essa fixação pode dificultar a aceitação de aspectos mais profundos da vida adulta, como o autoconhecimento, a sabedoria e a maturidade emocional. Poucas coisas revelam tanto sobre nossa saúde emocional quanto a forma como lidamos com a solidão. Enquanto algumas pessoas veem momentos a sós como uma oportunidade de reflexão e autoconhecimento, outras entram em completo desespero diante do silêncio e da própria companhia. Uma necessidade constante de estar cercada de pessoas, mesmo que essas relações sejam superficiais. Dificuldade em suportar momentos de silêncio, preenchendo qualquer vazio com redes sociais, TV ou distrações. Entrar em relacionamentos não por amor genuíno, mas por medo de ficar sozinha. Essa busca desesperada por estímulos externos não é aleatória. Ela é, na verdade, uma tentativa inconsciente de fugir do próprio vazio interior, um vazio que só é percebido quando o barulho externo desaparece. Quando essa mulher finalmente fica sozinha, ela percebe que não sabe mais quem é. E é aqui que muitas pessoas entram em um ciclo perigoso. Para evitar esse desconforto, elas buscam distrações incessantes. Comportamentos compulsivos, como comer, beber ou comprar em excesso. Essas atitudes oferecem um alívio temporário, mas deixam a verdadeira raiz do problema intocada. Em vez de fugir do silêncio, experimente usá-lo como uma ferramenta de autoconhecimento. Que pensamentos surgem quando estou só? O que esse vazio está tentando me mostrar? Quais partes de mim eu venho ignorando? Essas perguntas podem trazer à tona dores antigas, inseguranças e memórias esquecidas. Carl Jung acreditava que a imaturidade não é apenas uma questão individual, é também um fenômeno cultural. Quando a sociedade glorifica excessivamente a juventude e desencoraja uma autorreflexão mais profunda, ela acaba dificultando o processo de individuação, o caminho essencial para que cada pessoa se torne plenamente independente e autêntica. As mulheres que permanecem presas à mentalidade da garota eterna muitas vezes nem percebem essa estagnação, porque vivem em um mundo que, de forma sutil mas poderosa, incentiva a permanência nessa postura. Ser vista como fofa, inocente ou brincalhona é muitas vezes mais aceito e socialmente atraente do que demonstrar seriedade, independência e autoconfiança. Essa idealização cultural da eterna menina molda um arquétipo feminino que valoriza a alegria despreocupada e a dependência emocional como formas mais seguras de aceitação social. Esse padrão é evidente em diversos aspectos da cultura moderna. Filmes e séries populares que retratam personagens femininas como mulheres imaturas que fogem de responsabilidades, buscando sempre diversão ou esperando que alguém mais forte emocionalmente resolva seus problemas. Essa figura é frequentemente apresentada como encantadora, justamente por sua incapacidade de lidar com desafios reais. Influenciadoras que romantizam uma postura despreocupada e inconsequente, exaltando uma vida baseada apenas em prazeres momentâneos, evitando qualquer reflexão mais profunda sobre crescimento pessoal ou responsabilidade emocional. A indústria da moda, que frequentemente associa poder e valor feminino exclusivamente à aparência física jovial, sugerindo que traços de maturidade, como expressões firmes ou marcas do tempo, são sinais de perda de relevância. Redes sociais e tendências virais que promovem a imagem da mulher eterna adolescente, destacando comportamentos imaturos e despreocupados como algo sedutor e socialmente desejável.
o medo inconsciente de assumir poder e responsabilidade impede a conquistar da independência e sucesso. Esse medo está profundamente enraizado em crenças sociais e emocionais que foram sendo construídas ao longo da vida. Mulheres que minimizam suas conquistas, dizendo coisas como "não fiz nada demais" ou "foi só sorte", que evitam posições de liderança por receio de serem vistas como mandonas ou difíceis de lidar, que inconscientemente se colocam sempre no papel de auxiliares ou cuidadoras, mesmo quando têm total capacidade para liderar. Essa autossabotagem muitas vezes não é consciente. Muitas mulheres, por medo de rejeição ou julgamento, acabam renunciando ao próprio poder para não serem vistas como arrogantes ou egoístas. Carl Jung explicava que esse comportamento está ligado à repressão do arquétipo feminino poderoso, uma energia que representa autonomia, força e capacidade de influenciar o mundo ao redor. Por séculos, a imagem da mulher forte e assertiva foi associada a algo negativo, como se uma mulher que assumisse poder estivesse violando seu papel natural de ser dócil e compreensiva. E dessa forma, muitas mulheres aprenderam a associar poder com culpa, fazendo com essa energia se manifeste de forma distorcida, através de manipulação emocional, onde a mulher usa a culpa ou a vitimização para conseguir o que deseja. Através de crises internas, onde essa força reprimida se transforma em autocobrança excessiva e autossabotagem. Ou então na projeção, onde essa mulher passa a admirar ou invejar outras mulheres que têm coragem de assumir seu poder. Assumir poder significa reconhecer suas capacidades e se permitir expressá-las, com firmeza, mas também com empatia e equilíbrio. Experimente se perguntar: o que eu realmente desejo, independentemente das expectativas alheias? Por que me sinto desconfortável ao assumir minha força? Que crenças eu carrego sobre mulheres fortes e independentes? Ser forte não é deixar de ser feminina. Ser independente não é deixar de ser sensível. Ser poderosa não é deixar de ser humana. A primeira etapa é observar os comportamentos automáticos que te colocam em ciclos de dor e frustração. Em quais momentos eu ajo como se fosse incapaz? Que situações me fazem buscar validação desesperadamente? Em quais momentos minha insegurança me faz manipular ou evitar responsabilidades? Esse reconhecimento é essencial porque traz à tona o que antes estava oculto, e o que é visto pode finalmente ser transformado. Assumir responsabilidade significa aceitar que suas inseguranças não são culpa de outra pessoa. Suas dificuldades emocionais não serão resolvidas por um relacionamento, um novo emprego ou a validação externa. O poder de se transformar está e sempre esteve dentro de você. Permita-se expressar suas emoções com sinceridade, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas. Dizer não quando algo fere seus valores ou ultrapassa seus limites. Escolher caminhos que fazem sentido para você, mesmo que os outros não compreendam. O processo de crescer emocionalmente não acontece de uma hora para outra. Ele exige tempo, paciência e, principalmente, autocompaixão. Você não precisa ter todas as respostas hoje. O mais importante é começar. Começar a questionar seus padrões. Começar a se responsabilizar pelas suas escolhas. Começar a se permitir ser quem você realmente é, sem máscaras e sem medo. Como disse Carl Jung, você não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão dentro de você. Você está disposta a enfrentar essas verdades difíceis para finalmente se tornar a mulher que você nasceu para ser?